Olá, meus irmãos e minhas irmãs. Meu nome é Elizabeth, sou trabalhadora do Centro Espírita Irmã Rosa de Niterói. Sejam todos muito bem-vindos a mais um encontro virtual para falarmos do Evangelho de Jesus à luz da doutrina espírita. Hoje, a nossa palestrante será a nossa amiga Geise Castro, que também é trabalhadora da casa, e ela vai nos falar sobre a iluminação do Espírito. Nosso estudo de hoje será baseado no livro Paulo e Estevão, psicografado por Chico Xavier, ditado pelo Espírito Emmanuel. Antes disso, faremos a leitura de uma página e a nossa prece inicial, pedindo a Jesus que nos abençoe em mais esta oportunidade. A nossa página ela é do livro Caminho, Verdade e Vida, também pelo Espírito Emmanuel, psicografado por Chico Xavier, de número 175. Cooperação. E ele respondeu: como poderei entender se alguém não me ensinar? Atos, capítulo 8, versículo 31. Desde a vinda de Jesus, o movimento de educação renovadora para o bem é dos mais impressionantes no seio da humanidade. Em toda parte, ergueram-se templos, divulgaram-se livros portadores de princípios sagrados. Percebe-se em toda essa atividade a atuação sutil e magnânima do Mestre que não perde a ocasião de atrair as criaturas de Deus para o infinito amor. Deste quadro bendito de trabalho, destaca-se, porém, a cooperação fraternal que o Cristo nos deixou, como norma imprescindível ao desdobramento da iluminação eterna do mundo. Ninguém guarde a presunção de elevar-se sem o auxílio dos outros, embora não deva buscar a condição parasitária para a ascensão. Referimos-nos à solidariedade, ao amparo proveitoso, ao concurso edificante. Os que aprendem alguma coisa sempre se valem dos homens que já passaram e não seguem além se lhes falta o interesse dos contemporâneos, ainda que esse interesse seja mínimo. Os apóstolos necessitaram do Cristo, que, por sua vez, fez questão de prender os ensinamentos de que era divino emissário às antigas leis. Observemos o versículo acima, extraído dos Atos dos Apóstolos. Filipe achava-se despreocupado quando um anjo do Senhor o mandou para o caminho que descia de Jerusalém para Gaza. O discípulo atende e aí encontra um homem que lia a lei sem compreendê-la. E entram ambos em santificado esforço de cooperação. Ninguém permanece abandonado. Os mensageiros do Cristo socorrem sempre nas estradas mais desertas. É necessário, porém, que a alma aceite a sua condição de necessidade e não despreze o ato de aprender com humildade, pois não devemos esquecer, através do texto evangélico, que o mendigo de entendimento era o mordomo-mor da rainha dos etíopes, superintendente de todos os seus tesouros. Além disso, ele ia de carro e Filipe a pé. Vamos agora fazer a nossa prece, pedindo a Jesus, nosso Mestre e amigo, a nossa querida Irmã Rosa, e a todos os benfeitores que nos auxiliam neste trabalho. Agradecemos por mais este momento e pedimos que abram nosso coração e nossa mente para recebermos esses ensinamentos. Que nossa amiga Geise possa ser inspirada pelos nossos benfeitores espirituais em mais esta oportunidade bendita. Que assim seja.
Olá, meus companheiros de caminhada. Muita paz para todos nós no dia de hoje. Que tenhamos a vontade de estarmos entrando em contato com aquilo que temos de melhor de pensamentos e de sentimentos para assim melhor vivermos. Estamos estudando a belíssima obra Paulo e Estevão, de Emmanuel, psicografia de Chico Xavier. E no dia de hoje estaremos refletindo sobre a iluminação do espírito. Vamos estar trazendo a letra de uma bela música, composição de Renato Russo, que podemos imaginar que no momento de grande inspiração, ele então traz epístolas de Paulo, com o poema O Amor é Fogo que arde sem se ver, de Luís de Camões, século XVI, onde lá teremos o amor ágape, o amor em sua essência, na transcendência do ser, juntamente com o amor eros, as paixões, o amor na transitoriedade da vida. Quando então pensamos em amor, pensamos no Cristo. Jesus, há 2020 anos atrás, nos fez um convite. Até então havíamos aprendido com Moisés que não deveríamos de fazer com o outro aquilo que não gostaríamos que fosse feito para com a gente. E Jesus então nos propõe que façamos com o outro aquilo que gostaríamos que fosse feito com a gente. Jesus, por amor, elegeu um samaritano desprezado como símbolo da solidariedade. Pelo amor, saiu dele uma virtude e ele qualifica a fé da mulher hemorroísa. De amor, ele estava repleto, o seu coração e as suas mãos repletos de amor. O amor norteava-lhe os passos, os pensamentos, as suas ações. Por amor a todos nós, ele se fez presente em carne, sendo nosso caminho, verdade e vida. Estaremos trazendo a letra da música Monte Castelo. Estaremos estudando sobre ela com base na doutrina dos espíritos, tendo em mente o tema, a iluminação do espírito. E a letra nos diz assim: ainda que eu falasse a língua dos homens e falasse a língua dos anjos, sem amor eu nada seria. É só o amor que conhece o que é verdade. O amor é bom e não quer o mal, não sente inveja, não se envaidece. O amor é fogo que arde sem se ver, é ferida que dói e não se sente, é um contentamento descontente, é dor que desatina sem doer. Ainda que eu falasse a língua dos homens e falasse a língua dos anjos, sem amor eu nada seria. É um não querer mais que um bem querer, é solitário andar por entre a gente, é um não contentar-se de contente, é cuidar que se ganha em se perder. É um estar preso por vontade, é servir a quem vence, o vencedor. É um ter com quem nos mata a lealdade, tão contrário a si, é o mesmo amor. Estou acordado e todos dormem, todos dormem, todos dormem. Agora vejo em parte, mas então veremos face a face. É só o amor que conhece o que é verdade. Ainda que eu falasse a língua dos homens e falasse a língua dos anjos, sem amor eu nada seria. Trazendo então a doutrina espírita para nos ajudarmos, fica assim: ainda que eu falasse a língua dos homens e falasse a língua dos anjos, sem amor eu nada seria. Podemos dizer
que conquistar a sabedoria é diferente de adquirir inteligência. Paulo, com o pensamento no bem, no belo e no digno, com o sentimento na sintonia do amor do Cristo e a vontade de praticar a caridade, conscientizou-se sobre os ensinamentos do Mestre e vivenciou e ofereceu a oportunidade do esclarecimento sobre as verdades celestes para a iluminação do Espírito. É só o amor que conhece o que é verdade. O amor é bom, não quer o mal, não sente inveja ou se envaidece. Jesus, no seu encontro com Pilatos, trouxe algo importantíssimo. Disse que nasceu neste mundo para trazer o seu testemunho sobre a verdade. Nos disse mais. Ele disse que todo aquele que pertence à verdade ouve a sua voz. Nos relata o evangelista João em seu capítulo 13, nos versículos 33, 36 e 37. Podemos então trazer que para a compreensão sobre as verdades celestes temos um pré-requisito: o amadurecimento, sair das ilusões e viver a verdade, as verdades celestes. Nós viemos através do amor e será através do amor que retornaremos. O amor não está na sintonia da separatividade, da segregação, porque o amor, em sua essência, é a totalidade. Assim ocorre a trajetória do fariseu ao apóstolo dos gentios. O amor é o fogo que arde sem se ver, é ferida que dói e não se sente, é um contentamento descontente, é dor que desatina sem doer. Aqui estamos falando sobre as paixões, o amor eros, o amor na transitoriedade da vida. As paixões bem conduzidas, elas são importantes para todos nós. Ela leva cor, brilho, alegria, impulso. Kardec, na questão 908, na nota, ele vai nos esclarecer que as paixões são alavancas que ajudam o homem na realização dos seus desígnios da providência. A grande questão é: somos conduzidos por elas ou nós a conduzimos? A paixão é uma força que pode ser produzida para o bem ou para o mal. A intenção fará toda uma diferença. Vejamos aqui. Saulo, sem o Cristo, perseguia os cristãos. Utilizava a paixão de forma mal conduzida, se deixava levar por essa paixão. Sua crença, como fariseu, era a sua motivação para aplicar as leis mosaicas. Fazia em nome do que ele acreditava. Saulo cai do animal, fica cego e ouve a voz do mestre. Saulo, Saulo, por que me persegues? Aqui temos algo importante, porque no encontro de Jesus com Pilatos ficamos sabendo que ouve a sua voz aquele que pertence à verdade. Podemos então trazer que Saulo já havia conquistado ali o amadurecimento de poder ouvir a voz do mestre. Ele havia então se desconectado das ilusões, da transitoriedade da vida, da impermanência do ser e se conectou com as verdades celestes, tudo aquilo que vem a ser da permanência do ser. Kardec, continuando na mesma questão, ele traz que as paixões, quando mal conduzidas, são excessos que se tornam um mal. E diz que toda paixão que aproxima o homem da natureza animal afasta-o da natureza espiritual.
Saulo então ouve: por que recalcitras contra os aguilhões? Vamos agora trazer Leon Denis, na belíssima obra No Problema do Ser e do Destino. Denis vai nos esclarecer que nós trazemos duas esferas, dois círculos. Um interno, o círculo interno é o eu divino. E o círculo externo vem a ser o eu egóico. São as esferas em ação. Então, todas as vezes que fazemos escolhas que agregam valor à matéria, a esfera em ação é o círculo externo, é o eu egóico. Em contrapartida, todas as vezes que fazemos escolhas que agregam valor ao espírito, a esfera em ação é o círculo interno, é o eu divino. Nós precisamos ir ao encontro desse eu divino, desse círculo interno e proporcionar então a expansão dessa esfera em ação, maximizá-la dentro de nós. Assim ocorrerá a expansão do homem espiritual sobre o homem carnal. Saulo tinha como esfera em ação o círculo externo, o eu egóico, enquanto que Paulo, a sua esfera em ação era o círculo interno, o eu divino. A expansão do eu divino com relação ao eu egóico é quando então Paulo nos fala: já não sou eu que vivo, é o Cristo que vive em mim. Ainda que eu falasse a língua dos homens e falasse a língua dos anjos, sem amor eu nada seria. Há 2020 anos atrás, Jesus trouxe a trilogia do amor. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Vamos imaginar um triângulo. Na parte de cima do triângulo temos Deus, o Pai, o Criador. E na base do triângulo nós temos a gente e nós temos o próximo. Quando amamos com o amor eros, quando estamos conectados nas paixões, estamos no amor na horizontalidade. Precisamos aprender a amar na verticalização do ser, no transpessoal, no amor ágape. Quando amamos o Criador, não temos como deixar de amar a sua obra, que é a criatura, que é o nosso próximo. Assim, compreendemos a nossa relação para com Deus, para com o próximo e para com a gente mesmo. Antes da sua transformação para Paulo, Saulo teve um grande amor que lhe trouxe um belo roteiro que contribuiu para o seu despertar da consciência. 4 palavras que foram ditas: ame, trabalhe, espere e perdoe, disse Abigail para o seu amor. Ame para compreender os desígnios do Cristo. Trabalhe para a alma elevar-se na sintonia do Mestre. Espere. A alma precisa estar pronta para entender a programação divina. Perdoe, porque nem todos conquistaram a compreensão dos ensinamentos do Mestre. Saulo sai da separatividade e compreende o divino. Segue as virtudes do Mestre, despertado em sua consciência. Paulo fala para o Espírito e tem por objetivo levar a boa nova para contribuir no processo do despertar de cada irmão. A finalidade, então, é a transformação moral do ser. A fé sem obras é morta. É um não querer mais que um bem querer. É solitário andar por entre a gente. É um não contentar-se de contente. É cuidar que se ganha em se perder. Aqui,
Paulo conquista a compreensão de que, perdendo em desejos, a alma ganha em virtudes. Compreendeu que a marca do Cristo é a renúncia do ego. Agora não cabe mais os aplausos que o fariseu recebia, e sim a consciência de que é o ser espiritual tendo uma experiência carnal. Assumiu o compromisso com o seu ministério, fez entrelaçamentos entre os apóstolos, fundou comunidades cristãs, escreveu cartas, teve vários colaboradores. Paulo foi o vaso escolhido e todas as pessoas que estiveram com ele contribuíram para o seu ministério. Sem Estevão, não teria Paulo. A lei de cooperação se fez presente. É um estar preso por vontade, é servir a quem vence, o vencedor. É um ter com quem nos mata a lealdade, tão contrário a si, é o mesmo amor. No ato do lava-pés, Jesus nos trouxe uma bela lição, quando então ele pergunta quem é o maior, o que serve ou o que é servido? Paulo aproveitou a oportunidade de se conhecer através da direção do amor. Deixou o passado como exemplo do que não mais poderia fazer. Não se paralisou na culpa, seguiu em frente, focou na iluminação do Espírito e transcendeu. Estou acordado e todos dormem, todos dormem. Todos dormem. Saulo sai do sono letárgico, sai da morte em vida. Trazendo o livro dos Espíritos para ajudar nas reflexões do dia de hoje, vamos trazer a 171. Os Espíritos esclarecem que um bom pai deixa sempre aos seus filhos uma porta aberta para o arrependimento. Na 132, temos que Deus impõe-lhe a encarnação com o objetivo de chegarmos à perfeição. Na 621, temos que as leis de Deus estão escritas na consciência. Paulo, ao despertar, percebe que todos dormem. Após o seu despertar, ele quis expandir os ensinamentos do Cristo para além do judaísmo, mas sofreu resistências, porque todos dormem, todos dormem. Como ele antes também dormia, antes dele encontrar-se com o divino que habitava dentro de si. E durante todo o seu período apostólico, ele sofreu com o sono letárgico de todos. Agora vejo em parte, mas então veremos face a face. No processo da iluminação do Espírito, as conquistas das bem-aventuranças se fazem presentes. Saindo da separatividade da personalidade e compreendendo a totalidade, Saulo enxergava parte. Paulo enxerga o todo. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. A partir desse encontro com o divino, Paulo reconheceu em cada irmão o eu divino que habitava dentro de cada ser. Conectou-se com a fraternidade universal. E face a face, ele enxergava o divino que habitava dentro de cada um de nós. Purificou o seu coração e viu Deus. Trouxe em seu ministério a caridade material, a caridade moral, tendo como eixo central a iluminação do Espírito. É só o amor que conhece o que é verdade. Ainda que eu falasse a língua dos homens e falasse a língua dos anjos, sem amor eu nada seria. Saindo da letra da música, mas continuando no tema iluminação do Espírito, vamos trazer Leon Denis
na obra já referida. Denis traduz de forma poética um pensamento hindu que diz que o homem dormita no mineral, sonha no vegetal, sacode no animal e conscientiza-se no homem. Trazendo a questão 1009 do Livro dos Espíritos, Paulo, o apóstolo, traz algo importantíssimo e nos diz que gravitar na direção da unidade divina, este é o objetivo da humanidade. Para atingir, 3 coisas são necessárias: a justiça, o amor e a ciência. E 3 coisas são opostas, são contrárias: a ignorância, o ódio e a inveja. O filósofo Kierkegaard vai trazer algo importante para as reflexões de hoje e nos diz: se a pessoa não aprender a amar com o cristianismo, a amar a si mesmo de maneira correta, também não poderá amar os seus semelhantes. Amar a si mesmo corretamente e aos semelhantes são conceitos absolutamente análogos e, no fundo, são idênticos. Podemos então refletir que a lei do amor é a lei da manifestação. Assim, vamos trazer Francisco de Assis. Chamava o sol de irmão sol, os animais eram seus irmãos, a natureza era sua irmã. Nós ainda não conseguimos enxergar com essas lentes, mas estamos em vias de. Somos deuses em processo, como diz Denis na obra já referida. E por que não enxergamos com essas lentes? É claro de compreendermos, porque o Pai do céu é o mesmo. Entretanto, existem diversas culturas. Por conta disso, chamamos esse Pai do céu, que é o mesmo, por nomes diferentes. E assim, existem guerras chamadas guerras santas. Nem precisamos partir para culturas diferentes para compreendermos essa separatividade. Na mesma cultura, mas por pensarmos diferentes, nos tornamos excludentes. Não percebemos que as diferenças são importantes e que nos tornam complementares. Francisco de Assis demonstrou a sua ligação, a sua vinculação com o universo, tornando manso um lobo feroz. Para essa perfeita harmonia com o universo, o espírito, em seu processo de iluminação, passa por etapas. Separamos 4 etapas: aprender a se conhecer, aprender a viver, aprender a ser e aprender a amar. E o porquê se faz necessário compreendermos essas etapas? O apóstolo Paulo nos mostra em sua primeira carta à comunidade cristã de Coríntio o equilíbrio do livre-arbítrio associado à lei de causa e efeito. E ele então nos diz: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas me convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma. Jesus nos traz um convite à responsabilidade quando ele diz: pegue a sua cruz e me siga. Ele nos convida a pedirmos com consciência: o que queres que eu faça? Nos convidou a refletir sobre a fé quando disse: crede que eu possa fazer isso? Nos convidou ao amor quando disse: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Antes de Paulo,
o cristianismo era restrito ao judaísmo. A partir de Paulo, o cristianismo tornou-se uma religião mundial com diversas visões. Para nós, que estudamos a doutrina dos espíritos, nós tiramos o Cristo do madeiro e trazemos ele vivo para dentro de nós, não cabendo mais uma visão salvacionista, uma salvação coletiva, messiânica. A proposta agora é aprender a sentir com o amor de Jesus, associando a razão que Kardec nos propõe, carregando a bandeira de frente que o Espiritismo traz. Fora da caridade não há salvação. O Espírito, em seu processo de iluminação, passa pelos mais variados encontros que os transformam. Quando reencarnamos, por exemplo, e somos recebidos em nossa família de origem, quando encontramos com a doutrina dos espíritos, quando encontramos pessoas que agregam valor ao nosso espírito, quando encontramos nossos pares, quando então construímos a nossa família nuclear, quando encontramos amigos pela estrada da vida, quando encontramos com os desafetos. Aqui temos que compreender, se ao depararmos com os nossos desafetos, a esfera em ação, o círculo em ação é o interno, é o eu divino ou é o externo, o eu egóico. E podemos então trazer que quando estamos conectados com o círculo interno, com o eu divino, é quando não mordemos a isca, não ficamos com o coração turbado e compreendemos que aquele irmão que pensa diferente, que sente diferente e que estará na sintonia da segregação, é porque ele ainda não compreende sobre verdades celestes e cada um pode dar aquilo que tem. Para aqueles momentos que nos conectamos com o círculo externo, com o eu egóico, vamos trazer o evangelista Mateus em seu capítulo 5, versículo 43, trazendo algo que vai falar as nossas emoções. E ele então narra dizendo que Jesus disse: "Tendes ouvido o que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo, amai vossos inimigos, fazei o bem aos que vos odeiam, orai pelos que vos perseguem e maltratam." Podemos trazer aqui o seguinte: temos ouvido o que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Podemos imaginar que Jesus estivesse falando para todos nós: olha, até aqui vocês já sabem, Moisés trouxe isso para vocês. Agora, porém, eu vos digo, agora é a novidade. Então, é tirar o verbo do futuro, amarás, e trazer o verbo para o presente. E ele então traz: amai os vossos inimigos, fazei o bem aos que vos odeiam, orai pelos que vos perseguem e maltratam. Amai ao inimigo está na ordem da obrigatoriedade. Ama hoje, não segrega. Aprenda que é um irmão em evolução, como você também é. Enxerga o divino que habita dentro de si e, consequentemente, vamos conseguir, para aquele que ainda dorme, para aquele desafeto que ainda dorme, vamos conseguir extrair o melhor que ele traz dentro de si. E assim estaremos conectados com o olhar de Jesus. Assim, nos conectamos com o divino que habita dentro de nós e conseguimos enxergar também o divino que habita dentro de cada irmão. Assim compreendemos o que Jesus disse: brilhe a vossa luz diante dos homens. Por isso,
é importante termos a consciência de qual esfera em ação se trata os nossos encontros, inclusive com os desafetos. Porque qual a grande meta? Qual a nossa meta existencial? É a iluminação do espírito. Temos uma senha para essa trajetória: a lei do amor. No Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 11, item de número 8, o Espírito Lázaro vai nos falar que o amor resume a doutrina de Jesus e diz que o homem, na sua origem, traz instintos mais avançados e corrompidos, sensações, mais instruído e purificado tem sentimentos, e o ponto mais delicado do sentimento é o amor. Estamos chegando no final das reflexões do dia de hoje e Lázaro vai continuar falando as nossas emoções, mas vamos trazer também o roteiro que Abigail traçou para o seu amor, o despertar da consciência de Saulo. Lázaro vai falar uma frase e Abigail complementa com a palavra que ela trouxe, ficando assim: o espírito deve ser cultivado, assim como a terra. Perdoa. Toda a riqueza futura depende do trabalho presente. Trabalha. E mais do que bens terrestres, ele vos dará a glória da salvação. Espera. É então que, compreendendo a lei do amor que une todos os seres, buscarei nela os suaves prazeres da alma, que são prelúdios das alegrias celestes. Ana. No processo da iluminação do espírito, o amor é a condução, é o caminho. Paulo, então, disse: já não sou eu que vivo, é o Cristo que vive em mim. E o Cristo nos disse: o meu alimento é fazer a vontade do Pai. Eu e o Pai somos uno. Muito obrigada pela atenção de todos vocês. Muita paz. E agora teremos a prece para finalizar os estudos do dia de hoje e a fluidificação das águas. Muito obrigada a todos. Deus, nosso Pai, de infinita bondade e justiça, aqui estamos, Senhor, ao término de mais um encontro, unidos pelo pensamento que nos movimentou o coração em direção ao bem, em direção a pensamentos positivos, de esperança, de paz. Queremos agradecer as inúmeras oportunidades que, mesmo nestes momentos tão difíceis, de tantas lutas, tem nos trazido a reflexão profunda e necessária, o fortalecimento para esses momentos de desafios pessoais e coletivos. A Jesus, nosso Mestre querido, irmão, guia, que nos inspira com os seus ensinamentos. Agradecemos e elevamos a Ele o nosso maior sentimento de amor, de esperança, suplicando, Senhor, que nos envolva sempre com Tuas vibrações essas que também nos são concedidas pelos espíritos amigos da casa da Irmã Rosa, que nos acolhe neste momento e em tantos outros na nossa caminhada terrena. Senhor, que os lares neste instante possam ser beneficiados, que as águas possam ser fluidificadas e que nós possamos seguir confiantes, em paz,
firmes no nosso propósito maior. Muito obrigada, Senhor, que assim seja. Muita paz.